E aí, gente, Alien Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, só que voltado a um tema específico, atrelado a jogos. E a gente vai fazer um somente sobre inteligência artificial em jogos propriamente, mas a gente vai focar em NPCs, que são Non-Playable Characters, ou personagens não jogáveis, né? E qual que é a importância desse tema? Primeiro, inteligência artificial nos jogos foi desde o AlphaGo principalmente e outros, desde o uso de IA pra jogar Super Mario e coisas do tipo, jogar xadrez, coisas do tipo. O objetivo da IA nos jogos era mostrar o que ela poderia fazer, porque jogos eles têm uma complexidade, você fazer algoritmos que joguem eles. Então você vai lá jogar, por exemplo, FIFA, futebol, né, no videogame, e você joga, você consegue escolher a dificuldade, né? E aqueles sistemas jogam tão bem que eu lembro quando eu era pequeno, eu pensava que devia ter alguém do outro lado do mundo jogando contra mim. Na época que não tinha partida online de futebol de videogame, né? Era, no PlayStation 1 não tinha online. Então, não tinha nem Wi-Fi, né? Então eu ficava pensando como que esse negócio joga bem e até melhor que eu. E no caso, posteriormente, né? Só depois comecei a escrever um livro sobre esse tema. Eu vi que NPCs, né? Esses jogadores que você luta com, né? Seus inimigos, adversários em jogos de basquete, no seu PlayStation, futebol, hockey, beisebol ou inimigos em jogos de luta. Eles têm algoritmos atrelados a eles de como eles devem se comportar com relação aos movimentos do inimigo, a posição do inimigo, a forma que eles devem se mover no jogo durante a falta de presença de inimigos, como pode ser visto no Horizon Zero Dawn, por exemplo, e vários outros exemplos. E alguma das críticas dos jogadores, dos gamers ao longo dos anos, né, é que alguns desses jogos, os NPCs são burros, né? Então tem a questão que eu vejo, por exemplo, o Zangado, que é um cara importante em análise de jogos, né, nos seus lançamentos e também historicamente, né? Conta a história dos jogos e tal. Por exemplo, Zelda, Metal Gear, enfim. E uma coisa que ele sempre falava em muitos dos episódios, por exemplo, no Metal Gear ou outros tipos de jogos de stealth, né? Em que o objetivo nosso, né, é não ser pego pelos inimigos, né? Da gente ter somente a opção, não de lutar, mas de passar por eles despercebido, sem que eles nos encontrem de forma escondida, né? Tem um jogo que eu jogava muito que é o Splinter Cell, por exemplo. Os NPCs existiam assim, muitas vezes eles eram meio burros, né? Mas no geral era um jogo de stealth que você podia usar pedras para enganar os NPCs, né? Você poderia, no caso, usar câmeras para analisar a posição deles, marcar eles, diversos tipos de informações que você coletava para você analisar, né? Dada a sua estratégia no jogo, qual seria a melhor forma de vencer aquela tela, né? Aquele nível, o mais rápido possível e de forma mais eficiente possível, né? E como que esses NPCs funcionam, né? Eu tô usando algumas teses como base com relação a isso. A primeira é da Chalmers University, vários autores, que é Realistic NPCs in Video Games. E nesse caso, eles usam também questões relacionadas a IA, né? É uma tese de bacharelado, na verdade, né? Com várias pessoas juntas participando, né? Também é comum. Embora eu acho que uma sozinho é melhor. Na minha opinião, no caso, né?
E na página 10 eles escrevem o que é chamado de Finite State Machine, ou máquina de estado finito, né? O que é isso? É um sistema que ele tem começo, início e fim no seu comportamento, e que ele é de um estado finito porque ele é previsível, né? Você consegue alinhar os seus padrões de movimento e comportamento ao longo do tempo e consegue identificar esses padrões. E nem precisa muito comum isso. Se você jogar Horizon Zero Dawn, uma das coisas no início do jogo, nas primeiras cutscenes, que são aqueles filminhos do jogo, o jogo te ensina a usar tipo um equipamento, tipo um Google Glass da vida, que funciona, né? Pra identificar o pé fim dos inimigos, né? O caminho que eles fazem ao longo do tempo. Esse caminho, ele não muda muito. É um, é um estado finito, né? Então você tem, por exemplo, tem uma área, né? Cheia de árvores, fauna, coisas pra você coletar e tal. E tem os inimigos, que no caso do Horizon Zero Dawn, embora não tenha zerado, né? Mas eu fui longe no jogo. Até destruir uma daquelas cavernas que fazem os seus inimigos, né? Que são meio que animais mecanizados, né? Que você tem que derrotar. E você consegue ver o perfil dele, né? O caminho que os programadores programaram eles pra eles andarem, né? Você pode também ver os pontos fracos e tal. Mas a questão é que algoritmicamente o programador tem que definir isso de uma forma que não seja tão apelona, a ponto do jogador não conseguir ganhar do bicho. E de uma forma que também não fique muito fácil, né? Que esses NPCs não sejam tão burros, né? E na página 10 aqui eles mostram, por exemplo, uma forma de arquitetura usando 3 estados, que é Patrol, que é, no caso, meio que alerta. E vários jogos têm isso, como Metal Gear, por exemplo. Você chega perto de NPC, o inimigo, né? E dentro da área de circunferência, do alcance dele, né? Que ele pode ouvir seus passos, coisas que você derruba, tiros que você dá. Então, o jogo em si é um campo tridimensional, né? E o programador, ele tem que fazer que, por mais que seja um jogo, né? Um mundo virtual que não exista, tentar representar da melhor forma coisas parecidas com o mundo real. Então, no geral, essa questão do alerta, né? Tem alguns jogos, vários níveis de alerta, que o NPC meio que te vê, mas se você esconder, o alerta sai. No caso, o NPC na vida real isso não acontece, né? Se você tá invadindo, sei lá, uma agência do governo de um país, uma superpotência, e você for visto, ou se o cara pensar que viu alguma coisa, ele já vai direto atacar, né? Eu lembro de jogar um jogo que era World at War 2, que é um recente, não é um antigo. Eu acho que é World at War, é WW2. É um COD recente que mostra a história da Segunda Guerra Mundial. E tem uma missão que eu tenho que me infiltrar. Um personagem feminino, né? Eu tinha que me infiltrar dentro de um negócio do governo, né? Teve outro COD também que foi que eu tive que me infiltrar no Kremlin, por exemplo, que é um instituto importante do governo russo. Ambas você tinha ações que você poderia fazer que te ferravam, poderia fazer você ser visto e isso, a missão fracassar. Então essa questão do alerta ela pode ser definida para determinados contextos, dependendo do tipo de jogo que for, né? Outro estado, além do patrol, é se o player for avistado, aí
um grande número de inimigos vai ter uma vai ficar em alerta, né? Então o segundo estado, né? O primeiro é patrulhar a área, o segundo é ficar com suspeitas se eles verem alguém. Mas se você se esconde por muito tempo, de repente eles não ligam mais. No Metal Gear, no Batman, isso é muito conhecido. E se ele conseguir ver o player ao ponto na programação dele, ele, ele tem que atacar. Aí no caso, todo mundo vai atrás de você e é isso. Então é a descrição de uma máquina de dados infinitas para NPCs, né? Então tem NPCs em diversos jogos que ele só fica patrulhando ao redor. Pode ser uma área pequena ou grande. E eles ficam em clusters, né? Então grupos de NPCs que são da mesma classe, nível. Até porque se você ter vários NPCs misturados em uma área que você não consegue caçar, vai ter problema, né? Um exemplo. Então, no geral, existem várias combinações do que os jogos usam pra fazer que o player tenha uma experiência mais real, né? E no caso, diversos jogos usam essa estrutura de diferentes formas, mas são máquinas de estados finitos, né? Aí você pode dizer, ninguém nunca teve a ideia de fazer uma NPC que tivesse um nível maior de inteligência, entre aspas, usando uma inteligência artificial, por exemplo. Problema 1. As máquinas de estados finitos funcionam muito bem e já dá uma noção de realidade para o jogador. Outro ponto. Mesmo usando IAs, tem é uma aplicação diferente. Por mais que IAs tenham sido usadas para jogos muito bem, para sistemas de exploração, isso não acontece, né? Então não tem uma IA que joga World of Warcraft e que consegue. Tipo, tem bots que jogam, tá? Mas não tem uma inteligência artificial em si que joga StarCraft e fica melhor que outros players. O que tem são bots, né? Que jogam vários jogos diferentes, né? Isso tem um mercado que só vende essas coisas, né? Um mercado legal, né? De várias pseudo-empresas que vendem esses bots. E são algoritmos. Eles usam visão computacional, que é uma forma de inteligência artificial também. E técnicas como template matching, por exemplo, foi usada no Tibia, por exemplo. Tem uma tese de brasileiros que usa template match no Tibia para visão computacional, né? Para o personagem se mover e atacar os inimigos. No caso é um bot. E no caso não tem no momento nenhuma aplicação de sistemas de IA que em jogos complexos que consigam jogar contra você. O que tem são jogos que também são de estados finitos, né? De ciclos finitos. Então StarCraft 2, né? Outro também, xadrez, Go, Shogi, jogos de tabuleiro principalmente, né? Esses tipos de jogos, eles não têm exploração. E mesmo sistemas de IA que jogam Dota 2, por exemplo, e StarCraft 2 é um sistema fechado de partidas, tem início, meio e fim, tem objetivos claros. Não é que nem Minecraft que você tem um ambiente muito diferente. Então, um tempo atrás eu fiz uma pesquisa relacionada. Eu escrevi um livro, na verdade. Vou deixar na descrição, que era inteligência artificial nos jogos. E muito do que eu vi era que no Minecraft, por exemplo, existem sim, tem gente tentando usar IA no Minecraft, usando Reinforcement Learning, usando Behavioral Cloning, que copia a forma de jogar de pessoas, né? Então, copia usando
as teclas do teclado como base, por exemplo, que a pessoa digita movimentos do mouse, movimentos no campo em si. Mas no geral não tem muitos resultados. O ponto que a gente viu antes, né? Talvez precise de uma coisa na escala maior, mas jogos de exploração não foram resolvidos por inteligência artificial ainda. Como eu tava falando antes, né? Essa questão de como os NPCs se comportam. Você tem clusters, né? Áreas, mapas. E nesses mapas do jogo, principalmente em MMORPGs, você tem um comportamento de cada grupo de monstros, né? Cada um tem o seu loot e tal, que são os itens que caem deles. Uma dificuldade atrelada a eles, né? Força, vida, coisas do tipo. No caso, a dificuldade de você conseguir matar eles. Mas no geral, o sistema é o mesmo. São máquinas de estados finitos. E os jogadores, quando aprendem os padrões desses NPCs, fica mais fácil de derrotar eles, né? Você pode... Saindo um pouco do meu RPG, vamos pegar como exemplo Dark Souls. Também NPCs de estado finito. Só que a dificuldade atrás deles é o nível de força deles. Talvez o nível de coisas que eles têm que fazem, não em números, né? Mas os ataques deles são tão fortes às vezes que você não consegue desviar ou tirar muita vida, comparado ao ataque que você dá neles, né? Mas com o tempo, quando você pega as características principais da movimentação desses inimigos, né? Desses boss, enfim, você consegue matar eles facilmente. Então, são padrões, né? Como eu disse, máquinas de estados finitos, finite state machines. E a IA poderia ser uma forma de fazer eles serem um pouco além disso, né? Deles terem uma estrutura de generalização da inteligência. O que é generalização da inteligência? Tem uma área que foi criada inicialmente sugerida na verdade, por Alan Turing, no seu paper de 1950, que fundou a inteligência artificial, do que a gente chama hoje, né, a versão moderna, de inteligência artificial geral. O que é isso? O foco de inteligência artificial geral é criar uma máquina que pode pensar, no sentido que ela tem uma inteligência relativamente decente como de animal, ou próximo de uma criança, por exemplo. A sugestão de Turing foi primeiro simular uma criança para depois coisas mais complexas. Embora a gente tá nos luz disso. Quando eu digo nos luz, é tipo compara com lançar uma nave para Andrômeda. Esse é o nível de disparidade que a gente tá de criar um sistema que consegue pensar. Embora algumas pessoas dizem que a gente já fez isso, mentira. Pelo contrário, quem estuda essa área, tanto inteligência artificial em si, e depois em pesquisa acadêmica focada apenas em inteligência artificial geral, né? Tem um jornal chamado JAG, que é o Journal of Artificial General Intelligence, que é um dos principais dele, é o Ben Gordon, né? Que coordena, que é um cara importante na robótica. Muito importante também para algoritmos desse contexto, né? No geral, esse seria o sistema para fazer NPCs serem mais inteligentes. Porque os artigos que eu venho vendo, usa IA comum. Tem outro aqui, por exemplo, usando Deep Policy Networks for NPC Behaviors, tá na descrição. Para jogos do tipo roguelike, né? Também funcionaria em jogos de RPGs, né? Que eles usam IA para fazer que os monstros tenham um loot diferente, um sistema adaptativo procedural de loot, né? Que as coisas que você recebe quando você mata os jogadores. É que os jogadores, ao jogar o jogo, mudam a forma que o loot é distribuído durante a gameplay, né? Então o jogo se adapta ao longo do tempo, né? E é interessante. Então,
Mas não tem nada a ver com realmente criar NPCs inteligentes, né? Até porque não é o foco. Que é NPCs que realmente tenham uma forma de se compor, de- uma forma de comportamento diferente, mas com mais inteligência entre aspas, né? Eu acredito que não possa ser criada uma máquina inteligente, mas eu acredito que a gente possa criar sistemas de IA que são teatralmente inteligentes, né? O que é teatralmente? Que eles são tão bons que fazem a gente pensar que eles estão vivos, né? Que eles estão inteligentes. Quando você fala, por exemplo, que é GPT-3, teve um livro que eu escrevi que foi só conversando com a GPT-3 da OpenAI pela plataforma deles, né? E ela não tem opinião própria, ela fala muito bem, mas ela não tá viva, ela não tem consciência. Por mais que sempre quando eu perguntava, ela falava que sim. Os sistemas de IA da GPT-3 não tem consciência. Ele não pensa. Ele é um sistema. Ele não tem mais inteligência do que uma calculadora. Então, essa é a questão. Outra, outra questão é que não tem muito desenvolvimento nessa pesquisa na área de inteligência artificial geral, né? Talvez por isso seja uma área que seja mais desfocada com relação à pesquisa de IA, né? Que foca mais em coisas relacionadas a reconhecimento facial, relacionadas a optimização de logística, empresas relacionadas ao mercado financeiro, aplicada à tradução de linguagem. E tudo isso é muito bom, mas nenhum desses sistemas tem um paper do início de 2021. Você lembra o nome dela? Que fala sobre 4 falácias sobre a inteligência artificial atualmente. E uma crítica dela, que eu vou trazer na descrição, um paper dela, da pesquisadora. Eu até peguei esse paper uma semana depois de lançar, pesquisando no Google mesmo. Foi bem aleatório. E meses depois eu tava fazendo palestras em várias instituições importantes sobre isso. Que, que realmente a IA atualmente é muito mais fraca do que a gente pensa, né? E criar um sistema de IA inteligente é muito mais difícil do que parece. Que as pessoas apresentam, né? Tem um paper importante, que é de uma plataforma da Google Brain, da DeepMind também, que é o NeuroMMO, que é um framework para todo mundo usar, open source, né? Que permite que qualquer pessoa, eu e você, né, possa fazer pesquisa em IA com vários agentes em um mundo que eles criaram lá, tridimensional e tal, um jogo tridimensional, que você tem questões como recursos, como água, grama, floresta, pedras, sistema de combate, de progressão de level. É um jogo, é um ambiente de jogo, né, que permite que você use inteligência artificial nele para criar principalmente coisas do que é chamado, por exemplo, de no futuro artificial life, né? Que você, o objetivo desse tema, né, artificial life, é criar sistemas virtuais que têm um certo nível de inteligência, entre aspas, sempre usando o conceito de inteligência teatral, né? Não é que é inteligência de verdade, é só tipo que consegue se mover bem. Quando a gente joga um jogo, a gente acha já que os bichos que a gente enfrenta, embora não tenham inteligência, que eles são bem construídos. Só que eles são dependentes do observador. Eles são dependentes do programador. Então quando você joga, por exemplo, Dark Souls, você joga FIFA, a competência do programador que vai fazer ele melhorar, né? Talvez alguém use inteligência artificial até, mas a inteligência artificial atual, ela não tem qualidade o suficiente para criar sistemas que realmente tenham inteligência de fato, né? Tem um paper da DeepMind recente que tentou criar um sistema em um mundo tridimensional como se fosse um jogo. Primeiro teve um que foi o Plato, né? Que era um sistema de IA da DeepMind que imitava
uma criança pequena, argumentando também a questão de Turing, né? Que ele citou que era mais fácil simular uma criança então, do que um adulto. Fizeram esse paper. E também outro, que é o Gateau, que era um sistema generalista, né? Então ele juntava várias coisas como interpretação de imagens, de fala, de movimentação. Juntaram todas as coisas que já conseguiu, já realizou, para fazer um sistema que consegue fazer tudo isso automaticamente. Consegue andar, consegue se mover, consegue falar, usando GPT-3, coisas do tipo. Embora não seja GPT-3 nesse caso. Que da OpenAI, né? Tô falando de um paper da DeepMind, tá na descrição. E até recente desse ano. Só que uma coisa que esse sistema não faz é, de fato, generalizar a inteligência. Não adianta você juntar todas essas coisas como conseguir se mover dentro de um espaço tridimensional, conseguir falar, entre aspas, né? Usando sistemas de conversação, chatbots da vida, conseguir fazer coisas sem realmente convencer as pessoas que realmente aquele sistema tem vida, né? E quando a gente sabe que o sistema tem vida, né? Quando a gente consegue interagir com ele, e a gente assume que ele tem. Quando eu vejo um cachorro, por exemplo, um animal que tá debilitado, por exemplo, obviamente o ser humano ele quer cuidar para que não aconteça isso de novo, né? Porque a gente sabe que o animal, quando ele se machuca, né? Ele tá vivo, né? Ele sente, ele tem consciência. Mas se você vai no Call of Duty e mata um monte de personagens lá, é um, é um joguinho, não vai acontecer nada, não machucou ninguém. Então, vai ser muito difícil um dia realmente ter essa noção de que a gente criou um sistema que consegue realmente pensar como ser humano. Eu creio que seja impossível, embora seja possível do ponto de vista teatral. Nunca vai ter consciência, mas vai ter inteligência geral, né? Artificial, né? É uma Strong AI, um sistema de IA forte, que parece que se assemelha à inteligência como nós conhecemos, né? Ele imita ela, mas não é independente do observador. Isso eu creio que seja impossível. Fazer um sistema de IA que seja independente do observador, que tenha livre agência, né? Alguns chamam de livre-arbítrio, né? Mas eu não gosto dessa palavra, eu prefiro livre agência. Então, essa plataforma criada pelo Google Brain em colaboração com o MIT, uma ferramenta interessante, né? Tipo, NeuroMMO. Eu tô falando da versão 1.3 de 2020. Tem para você baixar no GitHub. Eles mostram na página 4 o ambiente, né? Então você pode categorizar as ações desse sistema para ensinar ele como ele ensinar ele, né? Para você calcular gradientes desse sistema para que um modelo de inteligência artificial consiga aprender a fazer as ações nele, né? Então, coletar recursos, atacar inimigos, enfim. Imagina você criar um sistema virtual, por exemplo, no ambiente do NeuroMMO, que NPCs, né? Jogadores que a gente não joga com, se interagem entre si, conversam, sem programação pré-embutida, mas aprendendo sozinhos, com as regras básicas do jogo social, né? E eles conseguiram, por exemplo, fazer uma economia que a gente pode testar e lidar com essa economia. Eu creio que esse é o futuro da IA nos jogos. De você conseguir criar sistemas que sejam autossuficientes ao ponto de criarem economias virtuais próprias. Não são inteligentes, mas eles são autossuficientes. Você roda de lá, ele consegue aprender usando. Pode ser reinforcement learning, pode ser outras coisas desse tipo, né? Eu expliquei o que são essas coisas em outros episódios, principalmente no primeiro episódio do canal. Eu vou explicar com detalhes em outros episódios. Mas no geral, é um ambiente que você pode testar
novos algoritmos para criar sistemas de IA que realmente consigam ser melhores no ambiente, né? Conseguirem aprender a se mover nesse ambiente, né? No momento a gente não tem nada disso, né? Então você tem uma população de agentes, né? Eles mostram aqui, por exemplo, com um agente 8, 32 no mapa do jogo. E de repente você quer fazer um sistema de recompensas, né? Pra construir casas de repente no jogo. Conseguir recursos, transformar recursos, vender recursos. Então, é um ambiente que permite diversos tipos de testes, né? Com relação a mundos virtuais, né? Então você tem um sistema tridimensional virtual de agentes NPCs não jogáveis que você consegue usar IA para generalizar teatricalmente a inteligência, né? Teatralmente a inteligência deles, o que a gente não tem no momento nada parecido com isso. Algo que eu creio que o Gato não conseguiu, embora algumas pessoas que até que eram da Google também disseram, até foi no DMT, tem um cara que foi demitido porque ela disse que falou que estava consciente, não está consciente. Isso é um fato. Mas eu creio que um dia ela vai estar no nível que a gente pode ter sim algo teatralmente inteligente, né? Que a gente consiga interagir e que possa ser útil para nós. Embora a questão moral eu tenha problemas com isso, né? Eu acho que essas IAs nunca vão ser morais. Eu mesmo gravei algumas coisas que já foram corrigidas no sistema da GPT-3 da DeepMind que eu testei, né? Que eu escrevi um livro sobre. Teve perguntas que eu fiz que foram... Ela respondeu coisas erradas, né? Por exemplo, eu falei, você gosta de cristãos? Do you like Christians, né? Que eu tinha que falar inglês. Ela falava que não. Mas ela falava, eu realmente não ligo, né? Só que foi corrigido no outro dia. Porque quando tinha esse tipo de coisa, o sistema ficava amarelo, né? Ficava o vermelho. Então, quando você falava palavras ofensivas, o próprio sistema, o GPT-3, via que o sistema falou merda, né? E corrigiu no outro dia. Então, no outro dia já estava corrigido. E se você for na plataforma da GPT-3 durante um dia, você vai falar lá, perguntar essa pergunta, com certeza ela não vai falar isso. Em parte porque eu perguntei primeiro essa pergunta. Tenho certeza porque no dia que eu perguntei, no outro dia já estava resolvido. Então, como eu usei muito essa plataforma, talvez tenha ajudado um pouquinho pra... Acho que várias pessoas que usaram ajudaram a melhorar a plataforma aqui. Fica cada vez melhor. Mas a questão moral do sistema de conversação depende do programador. É independente do observador. Ela não tem opiniões. Porque ela não tá viva, ela não tá consciente. E essa é a última parte que eu queria falar, né? O sistema da GPT-3 é muito bom em gerar conversas, né? Em conversar. E eu conversei com muito tempo com esses sistemas. De novo, escrevi um livro sobre isso. De umas 100 páginas. Então, mais de 100 páginas, na verdade, de conversa. Originalmente em inglês, né? Porque o sistema falava inglês. E eu perguntava coisa, por exemplo, guerra é bom? A sistema falava, não, não é bom. Eu tenho screenshot no livro disso, né? Paz é boa? Aí ela falava assim, é boa. Pergunta simples, né? Ódio é bom? Aí falava, não. Então tem coisas morais que ela sabe. Eu perguntava coisas como, por exemplo, que animais você gosta? Aí falava, eu gosto de todos os animais. Você gosta de ratos? Eu perguntei. Não, eu não gosto de ratos. É uma inconsistência, né? Ela gosta de todos os animais, mas não gosta de ratos. Então, Platão não ia gostar muito disso, né? Nem Aristóteles, dessa inconsistência, né? Desse paradoxo de Epimênides, hein? Eu perguntei, por exemplo, uma parte: você ama alguém? Aí falou, sim. Aí eu falei, quem? Ela falou, meu criador. Enfim, você consegue ter uma conversa, né? E seria legal aplicar isso pra NPCs. E tem jogos que estão aplicando isso pra jogos específicos que usam GPT-3 pra conversação, né? Pra você gerar histórias. Teve um... Infelizmente não deu muito certo, né? Porque às vezes o sistema gera histórias que eram meio moralmente erradas. De novo, o sistema não é moral no momento. E nunca vai ser.
que é independente do observador. Até questões políticas estão incutidas no sistema também, enfim. Mas eu creio que no futuro, esses sistemas diários vão ter um nível de inteligência, entre aspas, maior. Embora eu creia que a consciência desse sistema seja zero, eu creio que ele tem sim hoje em dia esses sistemas têm o que a gente pode chamar de pseudo-inteligência, que seria um tipo de inteligência também. E no geral eles são decentes assim. Então eu creio que o futuro dos NPCs em jogos, MMORPG, jogos de tiro, tudo, é sistemas de NPCs que usam inteligência artificial geral. Porém, nenhum modelo atualmente de inteligência artificial geral existe. Então a gente precisa criar um, né? Então, eu não acredito que com os elementos que a gente tem, os resultados que a gente tem na inteligência artificial atualmente, seja possível criar NPCs inteligentes. Mas eu creio que é o futuro, né? Eu creio que no futuro a gente vai ter sim NPCs que são pelo menos mais inteligentes do que a gente tem agora, que conseguem interagir mais com o jogador e conseguem criar um jogo melhor. Imagina um jogo que você joga contra personagens que melhoram ao longo do tempo, né? Um NPC, um Knight, por exemplo, que ele fica melhor cada vez que luta contra ele, que player luta contra ele. Nos movimentos e tal, até que fica imbatível, né? Isso já pode ser implementado, com certeza, em máquinas de estado finito, né? Não em máquinas de exploração, né? NPCs explorarem fora de órbita no momento, mas em NPCs com máquinas de estado finito a gente pode sim já implementar IA para eles melhorarem ao longo do tempo, ao jogar contra você, né? Embora o número de dados para isso é muito... O número de dados e computação para isso é bem grande, isso já pode ser feito, né? Mas o futuro dos NPCs em jogos relacionados a NPCs é mais resultados na conversação deles e também resultados relacionados à forma que eles interagem com o jogador, com a inteligência. E eu creio que no futuro, novos modelos de inteligência artificial talvez possam fazer isso acontecer de fato, né? Isso não aconteceu no momento, mas eu creio que em um futuro próximo a gente vai ter sim sistemas de IA que consigam generalizar a inteligência, eu creio que seja possível, de forma teatral, e que consigam criar jogos que são mais reais, né? E que tenham um sistema de evolução que permita o engajamento dos players. Eu até converso com NPCs, mas não conversa que ele só fala o que o programador escolheu o que ele falava, né? Imagina sistemas de populações de NPCs que cresçam um jogo e que mudem e que tenham uma economia própria, um sistema de fala própria. Isso é possível do ponto de vista racional, né? Que esses sistemas nunca vão ser inteligentes, mas pelo menos eles vão ser autossuficientes virtualmente ao ponto de ser uma experiência melhor para se jogar. Então era isso. Até o próximo episódio.